Olá, meus caros alunos, bem-vindos a mais uma videoaula do professor Sérgio. O assunto da aula de hoje é a farmacodinâmica. Estamos dando prosseguimento ao nosso curso de farmacologia. Essa é a nossa terceira aula. Se você não assistiu às outras aulas, vá lá, assista. Muito importante para dar embasamento para que você possa entender o curso de farmacologia. Na primeira aula nós demos alguns conceitos introdutórios sobre farmacologia, falamos um pouquinho sobre a história da farmacologia. E na segunda aula, que foi dividida em 4 partes, falamos sobre a farmacocinética, ou seja, o movimento do fármaco dentro do organismo. Agora falaremos sobre a farmacodinâmica. Essa aula foi dividida em 2 partes. Essa primeira parte falaremos sobre os mecanismos básicos de ação dos fármacos. E na segunda parte falaremos sobre alguns conceitos importantes que precisamos entender sobre a farmacodinâmica e que usaremos isso na farmacoterapia. Ok? Então, o que é que nós veremos nessa aula? Primeiro falaremos sobre o percurso do fármaco, até o seu efeito farmacológico propriamente dito, a definição de farmacodinâmica, quais são seus principais alvos terapêuticos, definição de transdução de sinais, quais são as características da transdução de sinal e os tipos gerais dos transdutores de sinais, os canais iônicos, os receptores enzimáticos, os receptores acoplados à proteína G e os receptores de esteroides. Então vamos ver o percurso do fármaco, até o efeito farmacológico. Nós vimos até agora foi que após a administração do fármaco, o fármaco foi administrado, qualquer uma dessas vias, oral, intramuscular, subcutânea, intravenosa, não vai nos importar por enquanto. A intravenosa é a única via na qual não há absorção, ou seja, o fármaco é injetado diretamente na corrente sanguínea, então não há necessidade de atravessar barreiras biológicas. As outras vias, sim, há necessidade de atravessar barreiras biológicas e há, sim, a absorção. Então, após a absorção, o fármaco cai na corrente sanguínea, cai na circulação, e aí ele passa pelos processos da farmacocinética que a gente viu na aula passada. A distribuição, a biotransformação e a excreção. Tudo isso é farmacocinética, ou seja, é o processo, é o estudo do movimento do fármaco desde a sua administração até chegar no local de ação. Isso é a farmacocinética. Após chegar ao seu sítio de ação, após chegar ao seu local de ação, aí já é o estudo da farmacodinâmica. Então, a farmacodinâmica estuda o fármaco após chegar ao seu sítio de ação, os seus efeitos farmacológicos e o que se espera que a resposta clínica, a resposta terapêutica. Então, vamos ver a definição de farmacodinâmica. Farmacodinâmica é o estudo dos efeitos fisiológicos e bioquímicos das drogas e dos seus mecanismos. Então é isso que a farmacodinâmica estuda. Os efeitos que as drogas produzem nos organismos que são administrados. Então ela vai estudar basicamente o local de ação da droga, o mecanismo de ação e os efeitos terapêuticos, mas também os efeitos tóxicos. Então na farmacodinâmica a gente estuda a questão da ligação específica do fármaco num receptor, num alvo terapêutico, mas também mostra a sua falta de seletividade e a ligação do fármaco em um outro local que gera algum efeito tóxico. Então, considerando um medicamento qualquer, um dado medicamento hipotético, a ação desse fármaco vai depender essencialmente da sua estrutura química. Existe um ramo da farmacologia, quando estivermos vendo as classes de fármacos, falaremos sempre disso, da relação entre estrutura química e atividade biológica. É a relação estrutura-atividade. Então, a gente sabe que a ligação ou a ação de um fármaco está muito intrinsecamente ligada à sua estrutura química. Sabemos também que ao se ligar num receptor, esse fármaco produz um complexo. E esse complexo é que é responsável por alterar a fisiologia celular. Ok? Então, primeiro, os fármacos, a sua ação biológica está muito ligada à sua estrutura química. E segundo, ao se ligar, é o complexo fármaco mais receptor quem vai alterar a fisiologia celular.
Deu aqui um exemplo que são os antipertensivos. Os antipertensivos são utilizados para reduzir a pressão arterial. E eles reduzem a pressão arterial, alguns deles, existem vários mecanismos diferentes, mas alguns deles reduzem por um processo chamado de vasodilatação. Então, o fármaco se liga no receptor do vaso sanguíneo, do endotélio vascular, promovendo um relaxamento do vaso sanguíneo, ou seja, uma vasodilatação, consequentemente uma redução da pressão arterial. Veremos vários mecanismos diferentes durante o curso de farmacologia. Esse é apenas um para exemplificar. Mas como é que o fármaco produz uma resposta terapêutica na célula? A gente viu que é importante que o fármaco se ligue a algo. Mas ao se ligar a algo nessa célula, como é que ele vai produzir uma resposta terapêutica? Ele produz uma resposta terapêutica através de um processo chamado de transdução de sinal. Então, o fármaco se liga em uma estrutura, em um alvo terapêutico na célula, e esse alvo terapêutico é responsável por transformar o efeito farmacológico em uma alteração fisiológica na célula. Ok? Então, em resumo, as etapas da transdução do sinal poderia ser exemplificada da seguinte forma. Então, você tem aqui um sinal biológico. O que esse sinal biológico pode ser? Sinal biológico pode ser, por exemplo, um aumento da produção de adrenalina, um aumento da produção de insulina, um aumento da produção de glucagon, um aumento da produção das catecolaminas, da serotonina e assim por diante. Então, essa molécula que foi produzida por determinados tecidos ou injetada ou administrada exogenamente, que são os fármacos, elas vão se ligar em receptores, ou seja, vai haver uma recepção do sinal. Ao haver uma recepção do sinal, esse receptor ele vai alterar a fisiologia celular através de uma transdução, ou seja, ele vai transcrever o que o fármaco disse em um sinal celular. E essa transcrição, essa transdução, melhor dizendo, ela tem como resultado uma resposta fisiológica, que pode ser terapêutica, mas pode ser também tóxica. E essa resposta, assim como a transdução de sinal, elas regulam as etapas anteriores. Então, a transdução regula a recepção, os níveis de sensibilidade da recepção, assim como a resposta regula também os níveis de transdução de sinal. Então, existe um feedback e é muito efetivo, muito eficiente, que regula todo esse processo. Mas vamos ver algumas características da transdução de sinal. São 4 características que essa transdução de sinal contempla. Primeiro, a especificidade. Então, na especificidade, ela mostra que as moléculas sinalizadoras elas são específicas para determinados receptores. Elas se encaixam perfeitamente nesses receptores. Okay? Então, na especificidade, a gente observa variações de formas moleculares entre os fármacos e entre os receptores. Então, os receptores eles conseguem identificar apenas um grupo muito pequeno de fármacos. Então, isso é o que caracteriza a especificidade. Vamos exemplificar melhor isso aí. Então, nós temos aqui 2 fármacos, ok? Esse fármaco aqui e esse outro fármaco aqui. E nós temos 2 tipos de receptores. Esse receptor e esse outro receptor. Então, são 2 receptores, 2 fármacos. Se nós olharmos para esses 2 fármacos, eles são muitíssimos parecidos. Cada forma geométrica que está ligada nesse fármaco representa um grupo químico. Então, esse grupo químico formado pelo cone, ele é o mesmo grupo químico formado por esse cone. Esse triângulo é esse mesmo triângulo. Essa bola é a mesma bola que esse grupo químico. E o quadrado, da mesma forma, também representa o mesmo grupo químico. Então, são moléculas que são muito parecidas, apresentam os mesmos grupos químicos. Só que se nós olharmos mais atentamente, esses grupos químicos eles apresentam posicionamentos geométricos, ou melhor, posicionamentos espaciais diferentes. Então, nessa primeira molécula, nesse primeiro fármaco, nós temos o triângulo voltado para o lado direito. Nessa outra, o triângulo está voltado para o lado esquerdo.
nesse primeiro fármaco a bola está voltada para o lado esquerdo e no segundo a bola está voltada para o lado direito. Então, dessa forma, essas moléculas só conseguem interagir com determinados receptores que possuam grupamentos químicos que vão se ligar a esses grupamentos químicos do fármaco dos lados em que eles podem se ligar. Certo? Então, significa o quê? Que esse primeiro fármaco aqui só consegue se ligar nesse receptor, porque a disposição de grupos que conseguem interagir com os grupos químicos do fármaco estão posicionados espacialmente em uma localização que só aceita o fármaco, né, o fármaco 1 que está disposto dessa forma, com o triângulo do lado direito e com o círculo com a bola do lado esquerdo. Certo? Ele não jamais aceitaria o fármaco 2, já que o fármaco 2 apresenta uma estrutura diferente. Então, isso é especificidade, ou seja, o fármaco ele apresenta uma disposição espacial de grupamentos químicos que apenas o receptor que apresenta a complementariedade desses grupamentos químicos que vão interagir também aceita aquele fármaco. Isso é especificidade. Segunda característica é amplificação. Amplificação. Então, na amplificação, um sinal é capaz de produzir muitos outros sinais intracelularmente. Então, a gente tem aqui um exemplo. Ó. O sinal, ele ativou uma enzima. Essa enzima conseguiu ativar a enzima 2, só que não ativou apenas uma única enzima 2, ativou 3 enzimas 2. Cada uma dessas 3 enzimas 2 ativou mais outras 3 enzimas 3. Então, nós tivemos aqui um aumento exponencial, né, do sinal. Então, vamos ver isso de forma mais específica, né, exemplificando. Então, a gente tem aqui a adrenalina, um exemplo prático disso. Uma única molécula de adrenalina, ou melhor, X moléculas de adrenalina, se ligaram ao seu receptor adrenérgico, né? Então, para que serve a adrenalina? Serve para várias coisas, mas dentre elas serve para preparar o organismo para fuga ou para luta. E durante a fuga ou a luta, a gente vai ter aula sobre adrenérgicos, né? Mas só adiantando, durante a fuga ou a luta, a gente precisa de energia, a gente precisa de compostos energéticos que façam com que os músculos tenham uma demanda suficiente de energia para que eles possam se contrair, para que eles possam reagir, seja para lutar ou para fugir. Certo? Então, uma das coisas que a adrenalina faz é interagir com receptores adrenérgicos no hepatócito, fazendo com que esse receptor adrenérgico ative uma cascata de sinalização relacionadas, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas relacionadas a uma proteína chamada de proteína G. Então, essa proteína G vai ciclase, que vai quebrar o ATP produzindo o AMP cíclico. Por enquanto, a gente não vai se importar com os nomes. Os nomes vêm daqui a pouco, a gente vou falar sobre isso. Por enquanto, é importante a gente ver a quantidade de moléculas produzidas. Então, X moléculas de adrenalina vão produzir 20x moléculas de AMP cíclico. Então, o sinal foi amplificado em 20 vezes. Mas essas 20 moléculas de AMP cíclico vão ativar uma proteína quinase chamada pKa. Essa pKa ativa é quem vai prosseguir, né, a sinalização. 20 moléculas, ou melhor, 20x moléculas de AMP cíclico vão produzir 10x moléculas de pKa ativa. Você pode dizer, mas reduziu agora o sinal, mas isso acontece porque a pKa apresenta dois sítios ativos, dois sítios catalíticos e precisa, portanto, de 2 moléculas de AMP cíclico para ativarem. Mas nós veremos que a pKa vai ativar a sinase B ativa, e 10x moléculas de pKa vão conseguir ativar 100x moléculas de sinase de fosforilase B. E essa fosforilase B, por sua vez, vai fosforilar a glicogênio fosforilase, produzindo glicogênio fosforilase ativa. 100x moléculas de fosforilase B ativa vão produzir 1000 moléculas de glicogênio fosforilase A ativa. E o que a glicogênio fosforilase vai fazer? Vai quebrar o glicogênio, liberando as moléculas de glicose
Glicose essa que será a fonte de energia para o músculo se contrair para a luta ou para a fuga. Só que 1000x moléculas de glicogênio fosforilase serão capazes de produzir 10.000 moléculas, 10.000x moléculas de glicose. Ou seja, no final nós teremos uma amplificação de 10.000 vezes, porque nós iniciamos com x moléculas de adrenalina e nós no final obtivemos 10.000x moléculas de glicose. Então, uma das características da transdução de sinal é justamente a amplificação. Terceira característica é a dessensibilização ou adaptação. Isso é um processo extremamente importante, porque depois que o sinal é ligado ao seu receptor, ele vai produzir uma resposta terapêutico tóxica. Só que essa resposta ela não pode ser contínua nem permanente. Então, para que isso haja um reequilíbrio, uma homeostase do sistema, né, a resposta ela trata de inibir o próprio receptor. Então, a mesma quantidade de sinal já não é mais capaz de ativar aquele receptor. Há necessidade de uma maior quantidade de sinal para ativar o mesmo receptor na mesma intensidade. Okay? Então, vamos ver isso também em maiores detalhes. Então, falamos ainda da adrenalina, né? Então, a adrenalina vai se ligar nos seus receptores adrenérgicos. Um dos seus receptores adrenérgicos são receptores beta-adrenérgicos, são localizados tanto no coração como no brônquio, né? Imaginemos que isso aqui é um cardiócito, né? Cardiomiócito, melhor dizendo, que possui receptores beta-adrenérgicos e que a adrenalina, portanto, se ligou aqui nesse receptor. A gente tem vendo o E de epinefrina ou adrenalina, é a mesma coisa. Como nós já havíamos visto no exemplo anterior, ela vai ativar uma proteína G. Vai falar sobre a proteína G bastante nessa aula. Mas a proteína G ela é formada por 3 subunidades. Uma subunidade alfa, que realmente é a subunidade que vai ativar toda a sinalização, e 2 outras subunidades que ficam ligadas, beta-gama. Bem, ao se desligar da subunidade alfa, a subunidade alfa é quem vai ativar toda a cascata de sinalização, daqui a pouco veremos isso. Mas quem ficou para trás foi a subunidade beta-gama. E a subunidade beta-gama, depois de desligada da alfa, ela vai atrair uma molécula chamada de beta-arc. Beta-arc. E o que é que a beta-arc vai fazer? Beta-arc vai se ligar no receptor adrenérgico e vai fosforilar a região ou a extremidade carboxiterminal desse receptor. Vai fosforilar a extremidade carboxiterminal que é intracelular desse receptor. Ao ser fosforilado, o receptor beta-adrenérgico ele vira um alvo para uma outra molécula que é beta-AR, que é a beta-arrestina. Beta-arrestina. Então, a beta-arrestina consegue identificar as subunidades, ou melhor, consegue identificar a extremidade fosforilada e consegue se ligar. Aí esse complexo receptor beta-arrestina ligado aos grupamentos fosfatos, ele é endocitado pela célula. Então o complexo vai ser endocitado e vai ser fagocitado pela célula. Ao ser endocitado pela célula, o receptor some da superfície celular. E ao sumir da superfície celular, ele não fica mais apto a se ligar à adrenalina. Então, nós temos uma redução do efeito por uma dessensibilização ou adaptação. Ou seja, adrenalina age, mas depois de um certo tempo, a subunidade beta-gama consegue diminuir a quantidade de receptores beta na sua superfície. Quando os níveis de adrenalina diminuem, o que é que a célula faz? Produz novamente no receptor, ou melhor, o mesmo receptor que foi endocitado, ele vai ser levado, ele vai ser veiculado aqui para a superfície celular para novamente agir, né, para novamente se ligar à adrenalina. Quarta característica é a integração. Então, na transdução de sinal, muitos sinais são integrados. E essa integração acontece quando um sinal interage com outro sinal. É o exemplo que está dando aqui. Ó. Sinal 1, ele se liga ao receptor 1 e aumenta a concentração de uma determinada molécula X. Já o sinal 2 se liga a um receptor 2 que não tem nada a ver com o sinal 1
e ele produz uma diminuição da mesma molécula X. Significa o quê? Que a resposta terapêutica ela vai ser o resultado do aumento de X pelo sinal 1 e da diminuição de X pelo sinal 2. Ou seja, a média entre as concentrações de X produzida pelo sinal 1 e pelo sinal 2 vai ser a resposta terapêutica. Então, significa o quê? Que os sinais eles podem interagir, não só pela produção de moléculas, mas também pela alteração do potencial de ação de membrana. São os dois principais mecanismos. Vamos ver isso como um exemplo também da adrenalina e da insulina. A gente viu que a adrenalina ele é dessensibilizado quando os resíduos de serina são fosforilados. Isso acontece porque a subunidade beta-gama atrai, né, uma molécula chamada beta-arc e que isso vai produzir exatamente a fosforilação dos resíduos de serina. Mas existe outra forma dos resíduos de serina serem fosforilados, é através da insulina. E por que a insulina faz isso? Porque, como nós vimos, um dos propósitos da adrenalina é aumentar a glicemia. Porque durante a luta ou a fuga nós precisamos de glicose no sangue, precisamos de glicose no nosso músculo para que nós possamos adquirir a energia necessária, certo? Mas a insulina trabalha diferente, a insulina produz redução dos níveis glicêmicos, então ela tem que reduzir aí os efeitos da adrenalina. Dessa forma, a insulina ela se liga no seu receptor, tá? Que é a insulina, se liga no seu receptor, além de fosforilar várias outras moléculas, nós falaremos disso daqui a instantes, né? Vão ativar várias outras moléculas, inclusive alterando a expressão dos genes. Uma dessas moléculas que ela vai fosforilar é o IRS1, que vai ativar a proteína quinase B e vai fosforilar os resíduos de serina do receptor da adrenalina. E como nós vimos, esse receptor fosforilado ele vai ser endocitado, vai ser internalizado, e aí ele não vai sofrer mais ação da adrenalina. Então nós teremos apenas efeito da insulina sem efeito da adrenalina, que iria aumentar a nossa glicemia, e não é isso que nós nos preocupamos. Ainda falando da integração, nós podemos ver que não é só o efeito exatamente redutor da glicemia, não é só o efeito que vai aumentar a glicemia da adrenalina que o receptor da insulina age também. Então, a insulina ela também promove fosforilação de resíduos de tirosina no receptor adrenérgico. E aí, com o receptor tirosina ativado ou fosforilado, ele vai ativar uma cascata de fosforilação que vai culminar com os efeitos da insulina, com alterações da expressão gênica, que é a mesma cascata que a insulina vai promover sem o receptor adrenérgico. Ou seja, a insulina, além de remover os receptores adrenérgicos, ela também usa alguns receptores adrenérgicos para fazerem a mesma cascata de sinalização que a própria insulina vai fazer. Okay? Então, isso é um exemplo de integração entre receptores. Mas quais são os principais alvos terapêuticos? Então, os principais alvos terapêuticos são receptores, é o principal, né? Talvez o mais importante de todos os alvos terapêuticos. Mas temos também os transportadores, ou seja, as moléculas que veiculam outras moléculas do espaço extracelular para o intracelular. Enzimas também são alvos terapêuticos importantes. Vamos falar muito de enzimas quando fizermos a aula de antibióticos. Parede e membrana celular também, os antibióticos são bastante úteis, né, como alvo terapêutico. E os genes também são excelentes alvos terapêuticos. Veremos nessa aula aqui alguns exemplos de receptores que se ligam a genes, né, de forma indireta. Então, como é que o fármaco interage com o receptor? Então, o receptor, na sua grande maioria das vezes, são proteínas. Né? São proteínas, e como toda proteína, são formadas por encadeamento de aminoácidos. E como nós sabemos, os aminoácidos apresentam diversos grupos diferentes na cadeia lateral dos seus aminoácidos. Né? As proteínas apresentam diversos grupos nas cadeias laterais dos aminoácidos. Então, nós temos grupamentos hidroxilas, grupamentos sulfidrilas, nós temos grupamentos amina, grupamentos hidrofóbicos. Então, quando o fármaco for interagir com o receptor, a estrutura do fármaco precisa se posicionar de modo que os grupos hidrofílicos
interajam com os grupos hidrofílicos do fármaco, interajam com grupos hidrofílicos da proteína. Os grupos hidrofóbicos do fármaco interagem com grupos hidrofóbicos da proteína, certo? Então, nós podemos ver nesse exemplo aqui que o fármaco, né, essa estrutura aqui, ela apresenta muitas cadeias carbonadas, principalmente representadas por anéis benzênicos, e esses anéis benzênicos apresentam ligações ou grupos que interagem com diversos outros aminoácidos, de forma que o posicionamento dos aminoácidos e o posicionamento da molécula do fármaco precisa ser perfeita, precisa ser ideal para que a interação entre grupamentos hidrofílicos e hidrofóbicos também seja perfeita. Ok? Então, é dessa forma que um fármaco vai interagir com o receptor através da ligação entre os aminoácidos e os grupos químicos do fármaco. Então, como é que acontecem essas interações? Elas acontecem de duas formas, ou através de interações eletrostáticas ou através de interações de Van der Waals. As interações eletrostáticas ocorrem quando há o aparecimento de cargas elétricas ou variações eletrônicas que vão atrair o fármaco e o receptor. Então, essas interações podem ser do tipo iônica, esse primeiro exemplo que eu estou mostrando aqui, onde há carga elétrica entre o fármaco e a carga elétrica entre um receptor carregado negativamente e um fármaco carregado positivamente. Esse fármaco e esse receptor vão se atrair e vão promover um complexo fármaco-receptor. Também a ligação pode acontecer, uma interação eletrostática pode acontecer através da formação de um dipolo, onde há a formação de uma carga elétrica, né, no caso aqui entre o receptor, mas no fármaco não há carga elétrica. A disposição diferente dos elétrons. Então, essa carga elétrica gerada no fármaco não é exatamente uma carga elétrica, mas uma variação entre a disposição da nuvem eletrônica no grupamento químico e no restante da cadeia. Então, a carga elétrica negativa do receptor atrai, né, a variação eletrostática positiva desse fármaco, e esse fármaco forma uma interação, né, fármaco e esse fármaco interage com o receptor, formando aí um complexo. Também esse dipolo que eu mostrei anteriormente é um dipolo dito permanente, mas existe um dipolo chamado dipolo temporário, que é a ponte de hidrogênio propriamente dita, onde há formação de um dipolo não carregado, mas a disposição à nuvem eletrônica entre os grupamentos do fármaco e do receptor promovem alterações de carga elétrica, e essas cargas elétricas se atraem. Então, interações eletrostáticas podem ser iônicas, podem ser dipolos entre um grupo carregado e um grupo onde há variação de nuvem eletrônica, ou dois grupamentos, ou podem acontecer entre dois grupamentos onde há variação apenas de nuvem eletrônica. Além disso, nós temos também as interações de Van der Waals. As interações de Van der Waals não há variação de carga significativa, são as ligações mais fracas que existem. Não há variação de carga significativa. Acontece entre átomos que não são eletropositivos, não são eletronegativos, eles têm uma carga basicamente neutra, então a variação de carga é muito pequena, né? Acontece principalmente entre carbonos e hidrogênios, né? As interações de Van der Waals, mas são interações importantes, principalmente quando os grupamentos químicos das proteínas e os grupamentos químicos do fármaco, eles não possuem grupamentos que são bastante eletronegativos. Fármacos interagem com a gama de receptores diferentes, que podem ser classificados em 4 subfamílias. Primeira subfamília são os receptores que abrem canais iônicos. Vamos falar detalhadamente de cada um. Inicialmente a gente vai ver quais são eles, né? O segundo grupo são os receptores acoplados à proteína G. Terceiro grupo, receptores que apresentam atividade enzimática. E o quarto grupo são os receptores citoplasmáticos, receptores que agem dentro das células, intracelulares. Então vamos falar inicialmente sobre os receptores que são canais iônicos, né? Receptores na qual o fármaco se liga a ele e ele abre canais iônicos, são portões iônicos, né?
Esses receptores do tipo canal iônico, eles são de 3 tipos. São receptores regulados por ligante. Receptores ligados por ligante são aqueles nas quais o ligante ou fármaco ou a substância endógena se liga àquele receptor e ele abre aquele canal iônico, promovendo alterações da condutância iônica, né? Promovendo alterações do transporte de íons para dentro da célula. Esses são os canais, ou melhor, são os receptores regulados por ligante. Mas existem também os receptores que são regulados por voltagem. Então, os receptores regulados por voltagem, não existe um ligante, mas as alterações no potencial de ação da membrana vão alterar a conformação do receptor e ele vai se abrir, promovendo a condutância de íons. Então, são alterações no gradiente de voltagem da membrana. E também existem aqueles que são regulados por segundo mensageiro. Então, a proteína G, ao produzir um segundo mensageiro, esse segundo mensageiro ele se liga no receptor e aquele receptor promove uma alteração conformacional, né? Ocorre uma alteração conformacional e a partir dessa alteração conformacional ele se abre e há maior condutância de íons. Então são esses 3 tipos de receptores: receptores regulados por ligante, receptores regulados por voltagem e reguladores regulados por segundo mensageiro. Então a gente vai ver 2 deles, que são os regulados por voltagem e os regulados por ligante. Então nós podemos ver aqui na parte superior da figura os receptores, os canais de sódio regulados por voltagem. Então eles apresentam várias estruturas proteicas e dentre essas estruturas proteicas nós temos os sensores de voltagem. Esses pontos vermelhos aqui são os sensores de voltagem, ou seja, são aminoácidos que podem se carregar positivamente ou carregar negativamente. E essa alteração de carga positiva ou negativa vai alterar a conformação da proteína, favorecendo a entrada do íon ou dificultando a entrada desse íon. Então imaginemos que esses pontos vermelhos são grupamentos químicos dos aminoácidos que se carregaram com determinada carga. Se houver uma despolarização da membrana, estamos vendo aqui uma despolarização da membrana, ou seja, uma alteração de carga elétrica entre o compartimento intracelular e o extracelular, nós observamos aqui que há uma mobilização das cargas elétricas desse lado aqui, desses aminoácidos, para esses aminoácidos. Então, o que aconteceu foi uma alteração na posição dos sensores de voltagem. Então, a carga elétrica adquirida pela despolarização desses aminoácidos alterou a conformação do canal iônico, favorecendo, estamos vendo aqui ele fechado, favorecendo a sua abertura. E aí o íon pode passar, no caso aqui o sódio pode passar. E aí o sódio passando vai promover ainda uma outra alteração de carga elétrica. Da mesma forma como aconteceu com a despolarização, pode acontecer também com a hiperpolarização. A hiperpolarização vai deslocar essas cargas elétricas desses aminoácidos para essa posição. Isso vai favorecer alterações conformacionais nesse canal e promoverão o fechamento desse canal. Ok? Então, esse é o canal de sódio ativado por voltagem. Também existe o canal de sódio regulado por ligando, né? Então, esse canal de sódio ele vai receber, existe uma localização, a posição que recebe a acetilcolina, e a acetilcolina, ao se ligar, também vai promover alterações conformacionais no canal, favorecendo assim a sua abertura. A gente está vendo ele fechado aqui. Esse canal ele vai se abrir, favorecendo assim a entrada de íons sódio. Então existem canais de sódio que só se abrem ao se ligar uma determinada molécula, no caso a acetilcolina, e outros que se abrem por alterações de voltagem, mas ambos vão promover a mesma ação, ou seja, entrada de íons, no caso aqui o sódio, favorecendo alterações de polarização ou despolarização da membrana. Ok? Uma localização, ou melhor, um local bastante comum desses canais é justamente no músculo. Aqui nós podemos ver, né, um músculo, né, as fibras musculares aqui, e aqui nós podemos ver os terminais
nervosos que inervam, né, que se ligam nesse músculo, promovendo assim a contração muscular, o relaxamento muscular. Essa região onde nós podemos ver aqui a ligação do nervo com o músculo é chamada de placa motora. Placa motora. E a placa motora é uma região onde o nervo produz neurotransmissores do tipo acetilcolina e o músculo possui receptores do tipo nicotínicos do tipo NM. Nicotínicos do tipo NM, que são canais iônicos. Os receptores nicotínicos são canais iônicos que são regulados pelo ligando acetilcolina. Então, o que é que nós podemos observar aqui? Que o nervo, quando ele despolariza, ele libera acetilcolina. Quando o nervo libera acetilcolina, ele despolariza. A acetilcolina vai se ligar em receptores nicotínicos na superfície do músculo, promovendo a entrada de sódio, promovendo a despolarização das fibras musculares, promovendo assim uma contração muscular. É isso que a acetilcolina vai fazer com o músculo. Então, ao despolarizar, a acetilcolina promove contração muscular. Existe uma doença chamada de miastenia gravis, na qual a acetilcolina é liberada em quantidades normais, mas o organismo daquela pessoa ela produz anticorpos que vão se ligar aos receptores nicotínicos, vão bloquear a ação da acetilcolina. A acetilcolina não consegue agir porque os receptores estão ocupados por anticorpos. Normalmente essas pessoas têm problemas de contração muscular, né? Vários músculos eles têm dificuldade de se contrair, consequentemente ele promove uma debilidade de movimentação, dentre outras coisas também. Ok? Então vamos para o segundo tipo de receptor, que são os receptores tirosina-sinase e também os receptores guanilil-sinase. São receptores que possuem atividade enzimática. Os receptores tirosina-sinase têm a capacidade de fosforilar resíduos de tirosina nos seus substratos. Receptores guanilil-sinase têm a capacidade enzimática de quebrar GTP e produzir o GMP cíclico. Então vamos ver como é que eles funcionam. Então aqui nós temos um receptor tirosina-sinase. O receptor tirosina-sinase é formado por dois tipos de subunidade, a subunidade alfa e a subunidade beta. São duas alfa e duas beta. Nós podemos visualizar nessa imagem também aqui resíduos de tirosina na subunidade beta, né? A subunidade beta ela é intracelular. Então nós temos dois resíduos de tirosina em cada um desses receptores, dessa subunidade beta, e esses resíduos de tirosina eles serão fosforilados para que esse receptor ele seja ativado. Então o receptor tirosina-sinase ele vai fosforilar resíduos de tirosina, mas os primeiros resíduos de tirosina que ele irá fosforilar são os do próprio receptor para se ativar, e a partir de então ele ativará outros substratos. Então imaginemos aqui um ligando, né, um hormônio qualquer, se ligou no receptor tirosina-sinase. Esses receptores tirosina-sinase serão autofosforilados, agora eles estão ativos, agora eles serão capazes de reconhecer substratos, e ao reconhecerem substratos, esses substratos serão fosforilados. E o que é que essa fosforilação vai fazer? Pode fazer, por exemplo, ativação ou inativação de uma determinada molécula, uma determinada enzima. Então, quando o fármaco ligar no receptor do tipo tirosina-sinase, ele vai fosforilar resíduos de tirosina em determinados substratos. Ok? Então vamos ver os tipos de receptores com atividade enzimática. Então, os primeiros a gente já viu que são os receptores do tipo tirosina-sinase. Então, receptores de tirosina-sinase, nós podemos ver aqui, eles fosforilaram primeiro os resíduos de tirosina do próprio receptor e depois fosforilaram resíduos de tirosina dos substratos, as quais eles reconheceram e ativaram ou inativaram. Nessa fosforilação ela pode causar uma ativação ou pode causar também uma inativação. O segundo tipo de receptor enzimático são os receptores do tipo tirosina fosfatase. Os receptores do tipo tirosina fosfatase também têm atividade enzimática, mas vão fazer o contrário do que os tirosina-sinase fizeram.
ou seja, eles vão remover o grupamento fosfato dos resíduos. Da mesma forma como aconteceu com os tirosina sinase, a remoção pode ser o motivo da ativação ou pode ser o motivo da inativação daquele substrato. No C, nós podemos ver receptores que são do tipo tirosina sinase não diretamente, mas indiretamente. Então, o receptor em si não tem atividade enzimática, mas ao se ligar no seu ligando, ao se ligar no seu agonista, ele atrai enzimas do tipo sinase, que são inativas, e ao se complexar com o receptor, essas enzimas se tornam ativas. E aí o complexo enzima mais um receptor é capaz de fosforilar resíduos de tirosina, fazendo com que esses substratos sejam ativados ou sejam inativados. Em D, nós temos os receptores que têm atividade serina e treonina sinase. Então, eles vão fosforilar resíduos de serina e de treonina. Então, eles agem como tirosina sinase também, mas eles vão reconhecer não os resíduos de tirosina, mas outros aminoácidos, né, serina e treonina. E em E, os receptores com atividade guanililcinase. Então, guanililcinase eles não irão fosforilar. Eles têm atividade enzimática, mas a atividade é responsável pela quebra do GTP, produzindo GMP cíclico. Quebra do GTP, produzindo assim o GMP cíclico. Então, aqui nós temos um exemplo, né, de receptor com atividade tirosina sinase. Receptor da insulina, ele tem atividade tirosina sinase. Nós podemos ver aqui a insulina se ligando. A insulina se ligando no seu receptor. E ao se ligar no seu receptor, a primeira coisa que ele faz é a autofosforilação. Autofosforilou o resíduo, ou melhor, o receptor de insulina ele está ativado. O receptor de insulina tem várias funções, né? Vários mecanismos diferentes. Esse é apenas um dos mecanismos. Então, ao ser fosforilado, ao ser ativado, o receptor de insulina ele é capaz de reconhecer substratos. E um dos substratos é o IRS1. IRS1. Então, ele vai reconhecer substrato, vai fosforilar o IRS1. E para que ele vai fosforilar o IRS1? Essa fosforilação é capaz de acoplar o IRS1 com outras moléculas, como o GRB2. E aí nós temos uma série de acoplamentos com SOS, com RAS, com RAF. E esse complexo de associação é capaz de ativar uma molécula extremamente importante para a atividade da insulina, que é o MEC. Então, nós podemos ver que MEC ativado. MEC ativado. MEC foi fosforilado, por isso que ele foi ativado. E MEC é uma quinase. E o MEC ele vai reconhecer como substrato o ERK. ERK também vai ser fosforilado. E só na forma fosforilada, o ERK também é uma quinase, só na forma fosforilada, o ERK é capaz de atravessar os poros nucleares e para dentro do núcleo e para o interior do núcleo. E como eu falei, o ERK é uma enzima, uma quinase. Então o ERK também vai reconhecer um substrato. E esse substrato que o ERK vai reconhecer é o ELK. ELK1. ELK1 vai ser fosforilado. E ao ser fosforilado, ele é capaz de se acoplar ao SRF. E esse complexo ELK1 fosforilado mais SRF se ligará em sequências nucleotídicas de alguns genes, promovendo a sua transcrição, promovendo o aparecimento de novas proteínas que vão ser responsáveis pelos efeitos, né, da insulina. Ok? Serão responsáveis assim, pelo efeito da insulina. Então vamos ver o próximo tipo de receptor. São receptores associados à proteína G. Então, são receptores que, como os demais, eles não fazem seus efeitos diretamente, mas eles vão ativar um segundo mensageiro, e esse segundo mensageiro vai ser ativado por uma proteína G. Então, vamos ver como é que isso acontece de forma geral, né? Então, a proteína G, ou melhor, o receptor do fármaco, nós podemos ver aqui, o receptor do fármaco ele está acoplado à proteína G. A proteína G é uma proteína trimérica, ou seja, formada por 3 subunidades. Uma delas é chamada de alfa, está ligada diretamente a GDP. A outra subunidade é a subunidade beta. E a terceira subunidade é a subunidade gama. Quando o receptor
ligado à proteína G, ele tem o seu ligando, seu agonista ligado, automaticamente ele promove a ligação, ou melhor, a troca do GDP por um GTP. Como nós podemos observar aqui, ó, nós temos aqui um GDP e aqui nós temos um GTP. Esse GTP, ao se ligar, ele promove a cisão, a quebra do trímero alfa, beta, gama, liberando a subunidade alfa e deixando a subunidade beta, gama ligado ao receptor. Alfa vai se deslocar através da membrana plasmática até o efetor ativado, uma enzima. A gente vai ver que enzimas são essas, né? Mas são diversas enzimas na qual a subunidade alfa vai ativar. E ao ativar, essa enzima será a responsável pela ativação de toda a cascata, né, intracelular, a via de sinalização ligada à proteína G. Okay? Então precisa da proteína G, precisa primeiro do receptor, o receptor vai ativar a proteína G, a subunidade alfa da proteína G vai se deslocar e vai ativar uma enzima, certo? Então vamos ver quais os tipos de proteínas G que existem. Existem basicamente, né, como a gente pode ver aí, 5 tipos de proteína G. Uma proteína G que é chamada de proteína GS, S de estimuladora, proteína GS. A proteína GS vai ter duas ações. Vai abrir e vai ativar os canais de cálcio e vai ativar uma enzima chamada adenilil ciclase ou adenilato ciclase. Lembra aquela enzima que eu falei para vocês, o efetor que vai ser ativado pela subunidade alfa da proteína G? Se a G for GS, vai ser a enzima adenilil ciclase. Já se a proteína G for a GI, ela vai ativar os canais de potássio. Canais de cálcio vão promover despolarização de membrana. Canais de potássio vão promover hiperpolarização de membrana. Então, GI você já pode imaginar que ela vai promover um efeito contrário da proteína GS e é de inibitória. Além disso, vai inibir a adenilil ciclase. Ou seja, vai ter exatamente os efeitos contrários da proteína GS. A proteína G0, ou melhor, GO, ela vai inibir os canais de cálcio. Então, vai inibir os canais de cálcio. A proteína GQ vai ativar a fosfolipase C. Então, a subunidade alfa, ao se deslocar para o seu efetor, ela não vai ativar a adenilil ciclase, vai ativar uma outra enzima, vai ativar a fosfolipase C. Ou seja, vai ter uma outra via metabólica envolvida. E a proteína G12-13 possui diversas interações com diversos transportadores de íons, né? E tem diversos mecanismos de ação. Então vamos ver aqui quais os principais segundos mensageiros de cada uma das proteínas G, né? Então a proteína G, a GS, que vai ativar a adenilato ciclase. A adenilato ciclase é capaz de quebrar o AMP e produzir o AMP cíclico. E o que é que o AMP cíclico vai fazer? Vai ativar a proteína quinase A. Ou seja, a proteína quinase A vai reconhecer substratos e vai fosforilar esses substratos. Podem ser enzimas, proteínas transportadoras, proteínas de membrana, proteínas contráteis, canais iônicos. Vai fosforilar diversos compostos, ativando esses compostos ou inativando esses compostos. Já a proteína GQ, aquela ligada à fosfolipase C, é capaz de ativar essa enzima, né? Essa enzima fosforilada ela vai produzir 2 segundos mensageiros. O inositol trifosfato, responsável pelo aumento do cálcio intracelular, e o diacilglicerol, responsável pela ativação da proteína quinase C. Então, tanto o cálcio como a proteína quinase C também agirão em proteínas contráteis, em canais iônicos, em enzimas e proteínas transportadoras, promovendo alterações celulares desses compostos. Okay? Então, a proteína G, basicamente, ela possui 2 tipos de enzimas, ou a adenilato ciclase ou a fosfolipase C. E aí, dependendo do tipo de proteína G, nós temos aumento ou do AMP cíclico, ou de inositol trifosfato e diacilglicerol. Então, os compostos, os principais hormônios que agem, né, usando como segundos mensageiros o adenilil ciclase e o AMP cíclico, são os hormônios adrenocorticotrópico, angiotensina 2, calcitonina, catecolaminas, os que estão ligados aos receptores beta. Então, os fármacos que são beta-adrenérgicos
eles agem pelo mecanismo de ativação da adenilato ciclase e aumento do AMP cíclico. Além disso, o hormônio folículo estimulante, o glucagon, a gonadotropina coriônica humana, o hormônio luteinizante, o paratormônio, secretina, somatostatina, hormônio tiroestimulante e vasopressina, todos eles agem pelo mesmo mecanismo de ativação da adenililciclase e aumento, portanto, do AMP cíclico. Então, como é que age de forma mais detalhada, né, a proteína G associada à adenilato ciclase? Então, nós temos aqui um receptor. Esse receptor ele se liga, né, a um fármaco, se liga a um ligando. Ao se ligar ao ligando, ele vai promover a ativação da proteína G. Lembre-se que a proteína G ela é uma proteína trimérica, né? Ela possui subunidade alfa, beta e gama. A alfa é a subunidade catalítica, veja que ela está ligada ao GDP. Então, quando o fármaco se liga no seu receptor, ele promove a alteração, né? A troca do GDP por GTP, ou seja, a subunidade alfa ela se torna ativada. E ao se tornar ativada, ela é deslocada pela membrana até a adenilato ciclase e vai ativar a adenilato ciclase. E aí a adenilato ciclase vai reconhecer o ATP, quebrar o ATP produzindo AMP cíclico. Ou seja, nós temos aumento de AMP cíclico quando o fármaco ele ativa receptores ligados à proteína G do tipo GS. E aí qual é o papel do AMP cíclico, né? Então, o AMP cíclico, ao ser produzido, ele vai ativar a proteína quinase A, PKA. A gente pode ver que a PKA possui dois tipos de subunidade, uma R, que é regulatória, uma C, que é a catalítica. Então, precisamos de 2 AMP cíclico para ativar cada PKA, porque existem duas subunidades C. Então, nós temos aqui a subunidade catalítica ativada. Ela é capaz de abrir canais iônicos, ela é capaz de ativar proteínas transportadoras, ela é capaz de fosforilar fatores de transcrição, como o CREB, mas ela é capaz de fosforilar diversos outros substratos enzimáticos que serão responsáveis por propagar essa via metabólica, por propagar essa indução de sinal, essa modulação de sinal. Então, a principal função da PKA é a fosforilação de enzimas que serão ativadas e propagarão o sinal do AMP cíclico. Então, quais serão os efeitos do AMP cíclico em adipócitos e células musculares, né? Só para darmos um exemplo, né, como é que ele age. O AMP cíclico ele pode ser produzido por adrenalina, como a gente viu, pode ser produzido por exemplo, por glucagon. Então, imaginemos que o glucagon foi produzido, e obviamente o glucagon só é produzido quando há uma redução da glicemia, quando há uma hipoglicemia. Então, durante uma hipoglicemia, nós temos a produção de glucagon. E o que é que o glucagon vai fazer? Ele vai interagir com seu receptor, vai promover a ativação da proteína G. Proteína G vai ativar a adenilato ciclase. Por sua vez, nós temos aumento do AMP cíclico. Como nós vimos anteriormente, o AMP cíclico é responsável pela ativação da proteína quinase A. E proteína quinase A ativa. E o que é que a proteína quinase A vai fazer? Vai agir em diversos tecidos, né? Que elas possam ser ativadas através do glucagon. Um dos tecidos é o tecido adiposo, né? As células adiposas. E no tecido adiposo ela vai promover a ativação de lipase, que vai quebrar triglicerídeos, liberando o glicerol, liberando o ácido graxo. Ácido graxo esse que vai alimentar os músculos enquanto a glicemia estiver baixa. Então, por isso que o glucagon promove a quebra de lipídios, porque há necessidade de poupar a glicose. E só se poupa a glicose quando se dá uma alternativa metabólica, uma alternativa energética para as células. Nesse caso aí, a lipase vai dar a alternativa, que é o ácido graxo. Além disso, nas células musculares, nós temos também um processo bastante interessante, que é a fosforilação da glicogênio sintase. Glicogênio sintase, ao ser fosforilada, ela vai se tornar inativa. E o que a glicogênio sintase faz? Sintetiza glicogênio a partir da glicose. Se a glicose está baixa, seria totalmente dispensável a síntese de glicogênio. Então, por isso que
a proteína quinase A vai inativar a glicogênio sintase. Se a glicogênio sintase sintetiza glicogênio, a glicogênio fosforilase vai quebrar o glicogênio, liberando mais glicose, que é o que nós precisamos. Então, a proteína quinase vai fosforilar a glicogênio sintase, inativando ela, mas ao mesmo tempo vai fosforilar a glicogênio fosforilase, ativando a glicogênio fosforilase. E ao ativar a glicogênio fosforilase, nós temos a quebra do glicogênio, liberando assim a glicose. Isso acontece porque o glucagon foi produzido em momentos de hipoglicemia. Então, durante a hipoglicemia, nós precisamos fornecer uma alternativa metabólica para os tecidos, no caso o lipídio, e precisamos poupar a glicose, não sintetizando o glicogênio e quebrando o glicogênio que já foi sintetizado. Isso acontece não só com o glucagon, mas acontece também com a adrenalina, por exemplo. A adrenalina a gente sabe que é um hormônio da fuga ou da luta, a gente precisa de energia, a gente precisa que toda a energia esteja disponível para os músculos. Por isso que a gente quebra o lipídio, por isso que a gente poupa a glicose para que ela seja utilizada para contração muscular. O outro mensageiro que também é utilizado, que é produzido também através da proteína G, é a fosfolipase C. Os principais hormônios que utilizam esse segundo mensageiro é a angiotensina 2, as catecolaminas, os receptores alfa utilizam a fosfolipase C, então lembrem-se disso. As catecolaminas, os adrenérgicos que utilizam os receptores beta, utilizam a adenilato ciclase. Os receptores adrenérgicos que utilizam receptores alfa, utilizam-se da fosfolipase C ou ativam a fosfolipase C. Hormônio de liberação das gonadotropinas, hormônio de liberação do hormônio do crescimento, ocitocina, hormônio de liberação do hormônio da tireoide e também a vasopressina. Vamos ver como é que age então o sistema da fosfolipase C. Então, também o hormônio vai se ligar no receptor. Nós podemos verificar aqui o hormônio ligado ao seu receptor. Nós podemos ver aqui a proteína G acoplada. Assim como aconteceu com a adenilato ciclase, nós temos também uma subunidade alfa que vai se tornar ativa e que vai ativar a fosfolipase C. A diferença é porque a adenilato ciclase vai quebrar a AMP, vai quebrar a ATP produzindo a AMP cíclico. Já a fosfolipase C vai agir num fosfolipídio de membrana chamado fosfatidil-inositol bifosfato, quebrando esse composto em diacilglicerol, que vai ter aqui o diacilglicerol, que vai ativar a proteína quinase C, ou seja, vai fosforilar seus substratos, ativando esses substratos, e também vai liberar aqui o inositol trifosfato, responsável pelo aumento do cálcio intracelular. Cálcio esse que vai também ser responsável por diversas alterações metabólicas intracelulares. Ok? Então vamos para o próximo tipo, que são os receptores nucleares. Os fármacos que agem em receptores nucleares são fármacos altamente lipofílicos. Então eles são capazes de atravessar a membrana e se ligar em receptores que estão localizados não na superfície da célula, mas dentro da célula. São os receptores esteroides, por exemplo. Os hormônios esteroides, eles se ligam, eles atravessam os receptores esteroides, eles atravessam a membrana plasmática, se ligam em seus receptores e esse complexo hormônio mais receptor ele é deslocado para o núcleo, onde se liga em determinadas sequências nucleotídicas e regulam a transcrição dessas sequências nucleotídicas. Um exemplo de fármaco dessa categoria é o tamoxifeno. O tamoxifeno é um antagonista de estrógeno, então ele é muito parecido com estrógeno, mas ele não age como estrógeno. Ele se liga no receptor do estrógeno e impede que mais estrógeno se ligue a ele. Muito utilizado no combate, no tratamento, né, do câncer de mama. Então, o mecanismo de ação desse tipo de receptor, desse tipo de fármaco que age com receptores esteroides, nós podemos observar aqui o complexo hormônio-receptor foi formado. Ele se liga em sequências nucleotídicas chamadas de elementos de resposta ou elementos responsivos ao hormônio. Então o complexo se liga e ele promove uma maior afinidade da RNA polimerase pelo seu promotor,
ou seja, ele vai controlar a transcrição de determinados genes. Genes esses controlados pelo esteroide, né, que promoveu a ativação desse receptor. Nós podemos ver aqui nessa tabela alguns exemplos de fármacos que atuam em receptores. Existem diversos tipos de receptores diferentes. Durante o nosso curso de farmacologia, nós veremos diversos deles, né? Receptores do tipo adrenérgicos, alfa e beta, receptores dopaminérgicos, receptores do tipo excitatório, receptores inibitórios, que são os GABA, receptores de histamina, receptores muscarínicos e receptores nicotínicos, que são receptores associados ao sistema nervoso autônomo, teremos aula disso também, né? E os receptores serotoninérgicos, né? Principalmente relacionados com os antidepressivos. Veremos esses receptores, né, durante todo o nosso curso de farmacologia. E um resumo, né, dos tipos de receptores que nós vimos, né, para finalizarmos essa aula. Nós temos 4 tipos de receptores. Os receptores ditos canais iônicos, controlados por ligandes, estão localizados na membrana plasmática e eles abrem canais iônicos de forma direta, né? Não precisam de um segundo mensageiro, de forma direta eles abrem os canais iônicos. E exemplos são os receptores nicotínicos de acetilcolina, a gente falou sobre isso na placa motora, e receptores GABA também, eles também são receptores do tipo canal iônico. O segundo tipo são os receptores acoplados à proteína G, também se localizam na membrana. Eles ativam um canal, mas eles ativam também enzimas. Eles possuem como segundo mensageiro uma proteína G. A proteína G é quem vai ativar esse efetor, né, o canal iônico ou a enzima. E temos como exemplo os receptores muscarínicos da acetilcolina, assim como os adrenoreceptores. Terceiro tipo são os receptores ligados à quinase, também localizados na membrana plasmática. O efetor são proteínas quinase, são principalmente tirosina sinase, mas a gente viu que tem tirosina, serina e treonina sinase, além das enzimas que promovem o aparecimento do GMP cíclico, né? Eles promovem, né, o mecanismo é um mecanismo direto, é independente de um segundo mensageiro. E como exemplo nós temos os receptores de insulina, os receptores de fatores de crescimento, assim como receptores de citocinas. E o quarto tipo são os receptores nucleares, que não são de membrana, são intracelulares. Eles regulam a transcrição dos genes, ou seja, o seu acoplamento é via DNA. E um exemplo são os receptores de esteroides. Receptores de esteroides, ok? Então, finalizamos aqui a nossa terceira aula, a farmacodinâmica, né? Na próxima aula, nós veremos a quarta aula, que será conceitos de farmacodinâmica. Então, a gente precisa entender, essa aula não foi completamente concluída, né? A gente precisa concluir ela com os conceitos da farmacodinâmica. Veremos algumas informações importantes, principalmente com curva, dose e resposta, agonista, antagonista, exatamente o que é, para que a gente possa prosseguir o nosso curso de farmacologia. Então, obrigado pela audiência e até a próxima aula.